Olá, galerinha da Escola Participação, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou a Prof. Fer, lá da Escola Participação. Esse ano estou lecionando para o 3º ano, tá? Mas acredito que muitos de vocês já me conhecem e até já foram os meus alunos. Pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre um assunto muito bacana que a data está se aproximando. No dia 7 de setembro, a gente comemora aqui no Brasil o nosso Dia da Independência. Prof, mas o que é o Dia da Independência? Então, nessa pequena videoaula, vocês vão entender um pouquinho sobre como foi esse dia, o que é esse conceito de independência, e logo em seguida vocês vão assistir a um super teatro que os professores do ensino fundamental da Escola Participação produziram para que vocês entendam de uma forma mais dinâmica. Vem comigo então, para que a gente consiga entender juntos esse conceito. Para começar, pessoal, nós vamos abordar aqui duas palavrinhas. A primeira, dependência, e a segunda, independência. Duas palavrinhas. Vamos começar então com dependência. O que é dependência? Dependência vem do verbo depender. Quando nós dependemos para fazer alguma coisa, dependemos de uma pessoa, dependemos de um horário, dependemos de um lugar, dependemos de alguma coisa, quando a gente depende de algo ou de alguém para fazer alguma coisa. Por exemplo, para você se alimentar, aposto que você já consegue se alimentar sozinho, não consegue? Mas se alguém não fizer essa refeição para você, será que você vai conseguir se alimentar? Será que se a mamãe, o papai, aí quem cozinha na sua casa não preparar o jantar, você vai conseguir realizar essa refeição? Não, né? Tem muitas coisas que precisamos da ajudinha de outra pessoa. Por exemplo, imagine que a sua professora passa em uma atividade de, por exemplo, educação física, que precisa ser feito em dupla, né? Como vocês sabem, dupla é 2 pessoas. Será que se você for tentar fazer sozinho, você vai conseguir? E se você conseguir, será que vai ter o mesmo resultado do que se tivessem 2 pessoas? Provavelmente não, né? Porque a gente ali precisaria, né? Nós iremos precisar da ajuda de alguém. Vamos falar agora sobre o conceito de independência. Essa palavrinha que é um pouquinho maior, independência. Independência, pessoal, é exatamente o contrário de dependência. Dependência é quando você precisa de algo ou de alguém para fazer alguma coisa, como foi exemplo aí do jantar que a prof falou. Já independência é quando você faz algo sozinho. Quando você faz alguma coisa sozinho, você já não precisa mais de ajuda. Você já consegue fazer sozinho. Eu aposto que você já sabe escovar os seus dentes sozinhos. Ah, eu sabia que você conseguia! E eu também aposto que você já sabe tomar o seu banho sozinho. Você já sabe ler sozinho. Se você ainda não sabe, você está no caminho certo para aprender. Tem muitas coisas que você já consegue fazer sozinho, pois a cada ano que passa, a cada dia que passa, você vai se desenvolvendo mais e vai se aperfeiçoando, você vai se desenvolvendo e ficando independente. Coisas que você precisava de ajuda para fazer quando era criancinha, quando era pequenininho, hoje em dia você não precisa mais de ajuda. Por exemplo, eu tenho um filho de 2 aninhos. Ele ainda precisa de ajuda para fazer quase tudo. Ele precisa de ajuda para se trocar, ele precisa de ajuda para colocar o sapato, até mesmo se for um chinelo. Ele precisa de ajuda para fazer a mamadeira dele, ele precisa de ajuda para comer, porque ainda não sabe se alimentar totalmente sozinho. Ele precisa de ajuda para muitas coisas, mas eu sei que quanto tempo passar, mais ele vai se desenvolver e menos dependente de mim ele vai ficar. É o que está acontecendo com você. Há uns anos atrás, você precisava de muita ajuda da sua família para fazer muitas coisas. Hoje em dia, você já não precisa mais de tanta ajuda assim, não é mesmo? Muito bem. Depois que a gente falou sobre esses 2 conceitos, sobre essas 2 palavrinhas, dependência e independência, que a gente já deu aí uma entendidinha sobre o assunto, nós vamos falar agora sobre o que realmente a gente quer falar, que é o Dia da Independência no Brasil. Só com essa frase que a prof acabou de dizer, a gente já nota que se o Brasil ficou independente no dia 7 de setembro, significa que antes ele era o quê? Dependente. Isso mesmo, ele era dependente não só de uma pessoa, ele era dependente de um outro lugar, chamado Portugal. Portugal descobriu o Brasil, ele colonizou o Brasil e ajudou o Brasil a aprender algumas coisas, ele ajudou o Brasil a se desenvolver e o Brasil ajudou Portugal muito mais. Lá em Portugal, na época, que isso já fazem muitos anos, existiam reis, igual nesses filmes aí que vocês assistem, que eu assisto e adoro, né? Existiam reis.
Chegou certo dia que esse rei viu muita riqueza na terra brasileira, pois ela era uma terra muito linda e muito rica. E ele decidiu sair de Portugal e vir morar no Brasil. Esse rei morou aqui por muitos anos e tinha um filho. O nome desse filho era Pedro. A gente conhecia ele como Dom Pedro I, né? A gente não, que a gente não viveu naquela época, mas as pessoas conheciam ele como Dom Pedro I. Ele foi filho do rei, que era lá rei de Portugal. E eles moraram aqui por muito tempo. Quando o rei de Portugal decidiu voltar para a terra dele, ele queria ir embora do Brasil, não sei, já estava enjoado, estava dando muito problema lá em Portugal, talvez. Ele decidiu voltar, mas o seu filho queria ficar. E o povo brasileiro também queria que Dom Pedro I ficasse aqui para cuidar das terras brasileiras. Foi então que o rei voltou sozinho, enquanto o povo clamou para que Dom Pedro ficasse aqui. Um tempo passou e então Dom Pedro I tinha que voltar para Portugal junto com o pai dele. Sabe quando o pai da gente pede pra gente fazer alguma coisa? A gente tem que fazer, né? Só que ali a questão era que o Dom Pedro já era meio grandinho. E ele estava vendo que o Brasil também já estava meio grandinho. Ele estava muito independente, ele já conseguia fazer as coisas sozinhos. Foi então que ele decidiu que a partir daquele dia, daquela época, o Brasil seria um país independente. Ele deixaria de ser um país colônia, de ser uma colônia de Portugal, do rei de Portugal, para ser um país independente, assim como você. Quando o tempo vai passando, nós vamos se desenvolvendo e vamos precisando menos das pessoas que nos rodeiam. Assim aconteceu com o Brasil. O tempo foi passando e ele foi se desenvolvendo mais e mais e mais. Chegou um tempo que ele já não precisava mais de ajuda, ele já conseguia fazer sozinho. E Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, gritou, né, independência ou morte, assim como vocês vão ver logo em seguida no teatrinho dos professores do ensino fundamental. E nesse dia, 7 de setembro, ficou decidido, proclamado que o Brasil seria um país independente. Mas não pense que foi fácil. O Brasil teve que passar por muitas lutas ainda, por muito tempo para conseguir ser totalmente independente, assim como você. Sempre quando a gente quer alguma coisa, decide aprender uma coisa nova, nós precisamos ir em busca do que queremos. Foi isso que aconteceu com o Brasil. E é por isso que Dom Pedro I foi aí um grande responsável para proclamar a independência do Brasil. Mas tudo isso vocês vão entender certinho no Teatro dos Professores do Ensino Fundamental. Pessoal, se restou alguma dúvida sobre essa explicação ou sobre a explicação do teatro, você pode procurar o seu professor ou a sua professora para esclarecer essa dúvida, ok? Você pode mandar um áudio, você pode mandar um vídeo, você pode mandar até um bilhete perguntando qual é a sua dúvida e o professor vai te ajudar a esclarecer, ok? Não fique em dúvida. Em caso de dúvida, pergunte. Os professores estão aí para ajudar você. Se tiver algum comentário positivo sobre esse teatro, manda lá no Diário Escola, que eu tenho certeza que os professores ficarão muito felizes em conhecer a sua opinião, tá? Tchauzinho, fique agora com o Teatro dos Professores. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante, chamado Portugal, para morar no Brasil com sua família. Esse príncipe era chamado de Pedrinho. Ele era um menino muito inteligente, corajoso e muito amoroso. O povo brasileiro gostava muito dele. Por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal com urgência, os brasileiros fizeram um baixo-assinado e foram às ruas pedir que Pedro permanecesse aqui. O povo clamava: "Fica, Pedro! Fica, Pedro! Fica, Pedro!" O príncipe, vendo aquela multidão de brasileiros pedindo que ele ficasse, respondeu: "Se é para o bem da nação e felicidade de todos, eu fico." Ficaram super contentes, comemoraram a sua primeira vitória. Yes! Que beleza! Obrigado, Pedro! Yes! Passou, e um dia a princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro. O pai de Pedro era o rei de Portugal. Ao ler a carta, ela chamou seu conselheiro, José Bonifácio, e disse: José! A corte exige que Pedro volte imediatamente para Portugal. Alteza, escreva uma mensagem a vosso marido pedindo para que ele proclame a independência do Brasil imediatamente. A princesa, mais que depressa, escreve uma carta e manda o mensageiro entregar ao Pedro.
Mensageiro, mensageiro! Vá, rápido, rápido, rápido! Entrega essa carta a Pedro. Tá bom. É Pedro. O mensageiro encontrou o príncipe perto do riacho Ipiranga, descansando com a sua cavalaria. Olá! Tudo bem, cara? Tudo bem. Eu vim te trazer uma mensagem muito importante. Mensageiro, o que é dessa vez? Aqui, ó. Ah, meus cavalos. É uma mensagem meio importante. Tchau. Meu Deus. Dispensado. É do meu amor, Leopoldina. Ao ler a mensagem, Pedro diz aos soldados: Soldados! A corte portuguesa quer nos escravizar. Laços fora, guerreiros! A partir de hoje não serviremos mais a Portugal. O Brasil ficará livre! Independência ou morte! Todos gritaram em um só coro. Independência! 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 A partir daquele dia, raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal, e o hino da independência agora poderia ser cantado em todas as redondezas com mais força e garra. Já podeis da pátria, filhos, bem contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Pedro I subiu num cavalo, gritando bem alto assim: independência ou morte? Depois desse grito no rio Ipiranga, não somos mais colônia, sim um país. Pá, 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 pará, pá, 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 pá. Dom Pedro I subiu no cavalo, gritando bem alto assim: independência ou morte? Depois desse grito no rio Ipiranga, não somos mais colônia e sim um país. Viva Dom Pedro, viva o Brasil! 7 de setembro, independência do Brasil. Viva Dom Pedro, viva o Brasil! 7 de setembro, independência do Brasil. Viva o Brasil! Viva a independência do Brasil!